Paz do Senhor, amados, estamos aqui mais uma quarta-feira para compartilhar a palavra do Senhor. E o texto que eu gostaria de dividir com vocês hoje está em 1 Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos e eu vou tentar, para a gente otimizar o tempo aqui, já ir lendo os versículos e já ir explicando aquilo na medida do possível que Deus vai me permitindo aqui. É claro que às vezes ficam algumas questões que eu gostaria de tratar, mas eu entendo que Deus, Ele vai proporcionando a cada medida do encontro que eu fale na porção daquele dia. Tem coisas que vão faltar, tem coisas que eu sempre desligo a câmera e eu falo, poxa, eu podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, mas eu creio que Deus, Ele sabe o momento, sabe o tempo, então eu confio nisso, espero que você também confie. Eu sei que às vezes você fala, tinha esse versículo que ela podia ter mencionado. Eu também saio com essa sensação, não pense que é só você. Mas eu sei que Deus, Ele trabalha de forma perfeita. Então vamos lá? O apóstolo Paulo diz para a igreja que estava em Corinto, a respeito dos dons espirituais, todo mundo gosta desse assunto, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos, mudos, segundo éreis guiados. Aqui já o apóstolo Paulo diz, não quero que vocês permaneçam ignorantes, sem conhecimento, sem discernir aquilo que realmente vem do Senhor acerca dos dons. E aqui quando ele fala dons espirituais, ele está se referindo a dons sobrenaturais. Não está falando dos dons naturais que nós temos. A gente fala, tem o dom da hospitalidade, tem o dom... Não, esses são dons naturais que nós temos, né? Que nós devemos até mesmo exercitá-los na nossa vida, que Jesus disse que isso deveria ser, que isso deveríamos fazer. Aqui está falando de dons espirituais, sobrenaturais, que o Espírito Santo reparte, entrega de forma que lhe apraz, que ele quer, que lhe agrada para a edificação da igreja. Vamos lá. Ele diz que quando eram gentios, quando vocês não eram cristãos, quando vocês ainda não eram convertidos, que a mentalidade de vocês ainda não estava no Senhor, que vocês se deixavam conduzir por ídolos mudos e que eram guiados por eles. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, olha só, ele faz uma afirmação, o apóstolo Paulo está fazendo. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Ninguém que está sendo conduzido pelo Espírito de Deus diz que Jesus é maldito. Ninguém. Se você vê alguém já falando isso, você já sabe distinguir que não vem de um processo do Espírito de Deus. E ele diz, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ele diz que a pessoa que faz a declaração que Jesus é Senhor, que essa afirmação procede do Espírito. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O apóstolo Paulo diz, os dons são diversos, mas quem os reparte é o Espírito. Há diversidade no serviço, mas é o mesmo Deus. E na realização desses dons também há diversidade. Então, assim, você pode falar, fulano tem o dom de profecia, o outro fulano também tem o dom de profecia, mas não é da mesma forma que ele se manifesta. Claro que não, porque é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, mas a forma de realização pode ser diferente, porque Deus tem algo especial com cada um. É a forma de Deus trabalhar na vida de cada um. Então, não é a mesma régua, não é a mesma forma que o Senhor muitas vezes vai trabalhar. E às vezes a pessoa já rotula, fulano é falso profeta, porque eu vi um profeta falando assim e é desse jeito que Deus fala. Às vezes não é, porque o apóstolo Paulo diz que na realização, Deus também age de formas diferentes. E aí ele diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, Deus não vai dar dons às pessoas que não querem nada com o serviço da obra.
Deus não vai dar dom para pessoa que quer ficar em casa. Ai, Deus, me dá revelação, me servir de dom de revelação, de cura. E a pessoa não participa de nada para que esse dom ele venha a ser útil no serviço do Senhor. O Senhor, ele dá dons para a edificação da igreja, para que o corpo do Senhor venha a ser saudável, para que o corpo do Senhor venha a crescer de forma realmente impetuosa. Então, se você quer dons, saiba de uma coisa, você precisa colocar a sua mão no arado, porque Deus não vai colocar dons dentro de vasos para ficar na prateleira. O Senhor vai dar dons para vasos que querem ser, agora fugiu a palavra, mas colocados de ponta cabeça, para que o Senhor use mesmo. E quanto mais ele usar, mais ele vai derramar, para que essa unção, para que esse óleo nunca acabe. E aí ele diz, por quê? Aí eu quero que você preste atenção. A um é dada, sempre é dado mediante o Espírito. É o Espírito Santo quem dá os dons. É mediante o Espírito que ele escolhe a quem. É mediante o Espírito que ele escolhe qual dom ele vai dar para quem ele quiser. Por mais que você ore e peça, o Senhor vai dar aquilo que ele tem preparado, aquilo que ele acha que vai ser proveitoso na sua vida e que vai ser útil na sua igreja. Não pense você que você vai orar e é isso aí que Deus vai fazer, porque ele sabe aquilo que realmente você está preparado para fazer, se é que você vai fazer, irmão. Porque tem gente que fica a vida inteira orando e nada acontece, porque realmente ele não quer servir, ele só quer aparecer. E Deus não tem nada com pavão, Deus tem com pombas, com pessoas simples, humildes, que realmente querem servir. Mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Que dom é esse? A palavra da sabedoria é a compreensão acerca da palavra. Veja que esse é o primeiro dom que vem sendo elencado aqui. A palavra da sabedoria é a compreensão acerca da palavra. O Senhor, esse dom é de extrema importância. Tem gente que prega, quer pregar, né? Nem que prega, quer tentar pregar, mas é só groselha que fala, porque não compreende a palavra. Distorce a palavra e ainda a palavra diz, né? Ai daquele que acrescenta ou que tira um tio do livro dessa lei. Não pode, tem que compreender. Peça para o Senhor te dar compreensão, peça para o Senhor te explicar. Não isole versículos, eu sempre falo isso aqui, a importância que tem você não tirar a palavra do contexto. Quer pregar nesse versículo? Leia o contexto inteiro, leia o capítulo todo, leia o capítulo anterior e o capítulo seguinte, para você entender do que é que pelo menos está sendo dito ali, para você não andar fora da linha, para você perceber qual é o espírito da palavra. Há outro, segundo o mesmo espírito, a palavra do conhecimento. Mas que é a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento? A palavra do conhecimento, em outras versões, você vai ler que é a revelação. E esse é poderoso, né, irmãos? Tem gente, eu conheci um pastor uma vez, e era tremendo dom que ele tinha, e se ele tá vivo, ele tem, né? A palavra vinha aos olhos dele de uma forma tremenda, como se viesse sendo contada a ele já de forma lúdica, né? E é a palavra da revelação. Vinha a ele de uma forma já sobrenatural, conforme o talento, o dom que Deus deu a ele. O Espírito Santo, ele quer se revelar. Ele quer trazer a palavra de forma de revelação para você. E não revelação inovando algo para sua vida. Não, porque a palavra já foi revelada. A palavra está revelada, é essa. Mas talvez a forma de você explanar essa palavra, a forma de você ilustrar essa palavra, a forma de você conseguir trazer ao conhecimento das pessoas essa palavra. O Senhor quer fazer isso. É um dom real, é algo que Deus tem para fazer nos nossos dias, só que as pessoas não buscam. As pessoas buscam dons que aparecem, né? Que fazem barulho. E esse dom é um dom extremamente lindo, maravilhoso, onde Deus quer se manifestar para a gente de diversas formas e cada vez onde Ele pode inovar na nossa vida, nos floreando o nosso cérebro, a nossa mente é tão frutífera e o Senhor quer fazer isso através da palavra do conhecimento. Oh, glória! Falando sempre a verdade de Deus, né? Sem querer trazer nenhuma coisa de ficção, mas a verdade pura de Deus.
Há outro no mesmo espírito, a fé. A fé, dom. E não a fé que todos nós exercitamos como realmente a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Não essa fé que todos nós exercitamos, mas aqui a fé como dom de intercessão. A fé que Deus realmente levanta homens e mulheres para interceder, para clamar, para orar, para ter certeza. Deus vai dar a vitória, Deus vai te colocar, Deus vai intervir nesta causa. E Deus levanta homens e mulheres intercessores natos. Pessoas que têm o chamado da oração, pessoas que têm o chamado dessa fé que fala, eu creio, eu vou entrar nessa causa e o Senhor vai bradar. E não porque Deus vai bradar, porque eu estou falando, eu creio porque eu creio na palavra pura de Deus. Eu creio que Deus atende a oração dos simples de coração. Pessoas que estão envolvidas, entrelaçadas com a oração, que você não consegue mais discernir quem é quem, o que é a oração e o que é a pessoa. E que tem a vida compatível com isso. É lindo de ver pessoas que realmente dedicam a sua vida a orar e que não precisam de outro. Eles são a própria expressão da oração. É maravilhoso de ver. É dom de Deus. O dom da fé. Intercessores. A fé intercessora. A fé que ora. E ora não por si, a fé que ora por todos. A fé que olha alguém na rua e já começa a clamar por aquela situação. A fé que olha e não precisa pedir, que alguém venha pedir por oração, que já está orando, porque dentro de si o Espírito Santo colocou algo que chama-se fé. Coisa linda. E há outro no mesmo Espírito, dons de curar. E aqui eu quero fazer uma observação muito interessante, que tem pessoas que dizem que o dom de cura, o dom de operação de milagre, o dom de profecia e o dom de variedade de línguas, a gente vai chegar neles, que são dons que foram dispensacionalistas, né? Que foram da dispensação de Deus para aquele momento, para avalizar a palavra que Deus havia dado para os apóstolos. É muito interessante essa visão, né? Quer dizer, que Deus faz um apanhado de dons, ele fala da importância desses 9 dons, e alguns eram ad eternum para que a gente buscasse, e outros para aquela dispensação. E existe uma corrente forte teológica que aponta para isso. Inclusive, eu uso a Bíblia MacArthur, né? Todo mundo sabe disso. E o MacArthur é um desses, irmãos. Por isso que eu falo que nenhuma Bíblia de estudo, ela é 100% e porque somos humanos. Assim como eu tenho a minha visão e o MacArthur vai discordar de mim agora, eu discordo dele, né? Que é a visão de Deus, que a posição do Espírito Santo aqui seria dispensacionalista, né? Para aquela dispensação, para aquele tempo. Porque nos dias de hoje não tem cura, não tem operação de milagres, não tem falar em línguas. E me perdoem, eu não creio nisso. Eu creio que os dons do Espírito são todos para o nosso tempo. Eu creio que os dons do Espírito são para mim e são para você, se o Espírito Santo quiser nos dar. Se o Espírito Santo quiser dar dom para mim hoje, qualquer um deles, ele vai me dar. Se o Espírito Santo quiser dar dom para você, ele vai te dar. E isso não significa que nós vamos sair por aí curando todo mundo. Não significa que nós vamos sair por aí operando milagre em todo mundo, porque é segundo a operação, a realização que ele quiser. Mas o apóstolo Paulo me diz também, e ele diz para você também, lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 6, ele fala assim: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, se ministério. E ele fala, né? Ele fala acerca dos dons, mas ele fala que os dons nos foram dados segundo a graça. Então, se o dom foi me dado segundo a graça do Espírito Santo para mim, e a graça, ela é real na minha vida, então a graça também é uma dispensação. E a graça não é uma dispensação. A graça é favor imerecido que foi conquistada por Jesus para mim na cruz.
Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. E se pela graça Jesus também, através do seu Espírito, resolve me dar dons, dom não é dispensação, não foi para aquele tempo, foi para aquele tempo e é para o meu tempo, é para o seu tempo e vai ser para o tempo dos meus filhos, dos seus filhos, dos meus netos, dos seus netos. A mão de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, os dons de Deus não estão limitados a um espaço de tempo, porque senão Deus estaria reduzido a dispensações. Deus é Deus que age no tempo e fora do tempo. E Ele é Deus que opera em mim e em você. A graça não cessou, assim como os dons não cessaram. A graça continua atuando, assim como os dons de Deus continuam atuando. Assim como vamos encontrar pessoas que pregam, profetizam, curam, expelem demônios, falam em línguas, segundo o poder do Espírito Santo. Eu creio veementemente nisso. Eu experimento isso na minha vida. Eu vi isso acontecer com os meus olhos carnais e espirituais. E eu impulsiono você a crer do mesmo jeito. Porque senão, nós ficamos limitados, peados a ficar crendo em dispensações. E a graça não é uma dispensação. A graça é, e ela é e basta. Pela graça sois salvos. A minha graça tem que te bastar, o Senhor disse. E, segundo a graça, é que Deus distribui os seus dons. Então, aqui já cai por terra qualquer visão dispensacionalista dizendo que dom é para lá e não é para cá. Dom é para mim, é para hoje, é para agora. E se Jesus quiser liberar agora na sua vida, você já vai estar recebendo, meu irmão. No nome de Jesus. E aí ele fala, dons de curar. Curar mesmo. Que eles dizem que não. Que Paulo não foi curado, então que Jesus não cura. Que história que é essa, meu irmão? Eu já fui curada de forma miraculosa e eu creio que você, se Deus quiser, vai curar. E se Deus não quiser, você vai ter que suportar também. Mas o Senhor, que se Ele quiser, Ele cura. Se Ele não quiser, Ele não cura. Nós não mandamos em Deus, mas Deus, se Ele quer fazer, Ele faz. Que Ele dá dom de cura para quem Ele quiser, isso Ele dá. Outro, operações de milagres. E esse operações de milagres, você pode entender como sendo operação de diversos milagres. E um deles está expelir demônios. Libertação. E tem gente que acha que isso faz com hora marcada, né? Tanta igreja aí faz culto de libertação, quebra de cadeias, quebra de maldição hereditária. Como se isso você marcasse um dia, um horário. Quem me dera fosse assim. Ia ser maravilhoso, eu teria resolvido tantos problemas de tanta gente antes. Mas isso não acontece dessa forma. Isso acontece quando a gente ganha consciência, quando a gente para de querer dar mais poder para Satanás do que ele tem, porque Jesus destronou ele na cruz. Isso acontece quando você para de querer responsabilizar Satanás por erros muitas vezes cometidos por você, por mim. Quando a gente chama pra gente a responsabilidade que nós temos, quando a gente dá nome para as coisas e para os pecados e fala agora basta. Senhor, no que depende de mim, eu tô dando nome, eu tô chamando à existência as coisas e eu estou agora quebrando, aniquilando isso da minha vida e agora o inimigo não pode agir mais porque eu estou parando de dar poder para ele que eu dava legalidade. E aí tudo facilita. E aí sim, eu vou tirando da mão do inimigo aquilo que eu mesma dei para ele. E as questões hereditárias também. Quando eu ganho percepção, quando eu consigo identificar na minha família onde é que estavam as brechas. Você acha que isso acontece num culto marcado, meu irmão? Você acha que isso acontece de uma hora para outra? Sem você ter consciência nenhuma? Sem você ter nenhum tipo de vislumbre do que é a palavra, do que é a graça? Me desculpa, isso é hipocrisia. Isso é promessa vã que eles fazem ludibriando os cristãos. Ou os que ainda não são cristãos. Mas que pela fé acontece sim quando você ganha consciência e você crê que agora no nome de Jesus eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé e eu sei onde o inimigo estava agindo na minha vida. Acabou. A quebra de maldição aconteceu agora.
estou liberto. A minha família está liberta. As gerações vindouras estão libertas. Porque o inimigo não vai agir mais. Porque eu já sei onde é que ele agia. Não é algo que está sendo dito de forma aleatória. Operação de milagres é um dom? Sim. Existe? Sim. Deus quer dar? Sim. Para que a gente possa, principalmente, acabar com o ardil de Satanás. Muitas vezes sorrateiro na nossa vida, na vida de outras pessoas. A outro, profecia. E aqui é muito interessante porque as pessoas acham que o dom de profecia é somente profetizar acerca de situações futuras, né? Como se fosse uma cartomancia. E não é. Claro que Deus dá sim dom de profecia e que tem muitos profetas sérios e de Deus e que às vezes demora a se cumprir, mas você sabe que cumpre e ponto final. Não precisa ninguém ficar justificando profeta. Profeta é profeta, acabou. Mas, muitas vezes, esse dom de profecia é para profetizar a palavra de Deus. E é um dom mesmo. A palavra de Deus, no próprio enunciar que consola, que exorta e que edifica, como em 1 Coríntios 14 fala. E o apóstolo Paulo lá fala da importância da profecia, do dom de profecia, e ele fala, é melhor, e eu incentivo vocês a buscarem o dom de profecia, e não no sentido de sair profetizando o futuro, ou achar que profetizou o futuro, ou querer adivinhar o futuro, ou produzir profecias, que é o que a gente mais vê hoje, profetada, né? Mas profetizar a palavra, profetas sérios que edificam a igreja. E aí o apóstolo Paulo fala, e se realmente existir profeta, que eles tenham a preferência para falar. E que se tiver mais de um, que fala um de cada vez. E aí quando fala lá para julgar as profecias, o povo acha que é para o profeta falar e o povo descer a língua, ver se o profeta tá falando verdade ou mentira. E não tá falando isso. Se tiver mais de um profeta, é para que aquele fale e os outros profetas o julguem. Para ver se aquilo é coerente, é compatível com o que está sendo dito com a palavra de Deus. Então não é samba, não é bagunça, é ordem. O apóstolo Paulo fala que as coisas dentro da igreja tem que ter ordem, que é sim sobrenatural, que é sim dom do Espírito, que é para buscar, mas que acima de tudo precisa haver ordem e decência. Que não é para ter bagunça, barulho, e que aí começa, que é a sequência, né? E aí, antes de eu falar dos dons de línguas, que é polêmico, mas profecia, que isso fique bem claro na sua cabeça, mas é outro, o discernimento de espírito, e como esse dom é importante na igreja, irmão, e as pessoas pouco buscam ele, para que não reste dúvida, reconhecendo, né, espíritos mentirosos, enganadores dentro da igreja, identificando doutrinas enganadoras dentro da igreja, né, aquele que vem se intitulando de Deus e não tem nada de Deus, né? A importância de ter dom de discernimento de espírito. E o outro, variedade de línguas. E aí, quando fala em variedade de língua, acontece um problema sério. Que o movimento pentecostal, muito, né? Pentecostal demais, começou com uma onda dizendo que seria um sinal de revestimento de poder, aquele que falasse em línguas. Que era o símbolo de que a pessoa tinha sido revestida de poder, o falar em línguas. A evidência, né? De que ela tinha sido revestido, batizado no Espírito Santo. Não tem menor fundamento bíblico isso. E aí as pessoas começaram que ou recebiam o dom de línguas, ou para não ficar fora do movimento, aprendiam a falar em línguas. E aí você via nitidamente as pessoas falando em línguas de tudo quanto era jeito, principalmente uma língua que ela tinha aprendido a falar, de tanto que ela ouviu alguém falar.
E hoje nós vemos muito isso, pessoas que aprenderam a falar em línguas, pessoas que assimilaram a língua de alguém porque ouviram. E não línguas que nasceram de dentro, línguas que o Espírito Santo ardeu, queimou no seu coração, que nasceram em meio a lágrimas, em meio a jejum, em meio a oração, em meio a clamor, em meio a vigílias, em meio a buscas por Deus, não é? Em meio a você não saber mais o que era a sua oração e de repente aquilo acontecendo, vindo na sua boca. Hoje as pessoas não sabem mais o que é essa experiência com Deus porque elas aprenderam a falar numa língua de tanto que elas ouviram ser dito dentro da igreja. E porque para não sair do meio, para não ficar fora do contexto, foi adquirido esse vício de aprender a falar numa língua aí. Mal sabem que é cavando um buraco, um abismo enorme dentro da sua alma, porque se já virou uma fraude o falar em línguas, imagina o resto. Então, o movimento pentecostal, infelizmente, trouxe esse vício para dentro da igreja. Um dos vícios. E não é essa a vontade de Deus. O Senhor fala, sim, que ele tem essa diversidade, essa variedade de línguas. E que esse dom de línguas, lá em 1 Coríntios 14, vai falar da importância para a edificação pessoal. E o apóstolo Paulo, ele fala, olha, é importante, não é para privar as pessoas de falarem, não, mas dentro da igreja, se não houver um intérprete, fale baixo. Não é para você ficar falando alto, para você ficar querendo aparecer ou qualquer outra coisa, naquele barulhão, não. Se não houver um intérprete, fica quieto, porque senão só vai trazer barulho. E se passar uma pessoa que não tem conhecimento, que não é convertido, vai achar que é um bando de louco. Tá escrito isso em 1 Coríntios 14, te incentivo a ler. Ele fala, se passar uma pessoa que é indouta ou incrédula, que não tem conhecimento, né, que não tem cultura sobre aquilo ali, ou que é incrédula, vai achar que é um bando de doido. Então, tome cuidado. Busque os melhores dons. E quando ele fala buscar os melhores dons, ele não está falando dos melhores dons porque tem dom melhor que o outro. Mas ele diz para buscar os melhores dons no sentido da edificação da igreja. E depois que ele fala acerca dos melhores dons, é muito interessante isso, ele fala, procurai com zelo os melhores dons. Na sequência, sabe o que ele vai falar? O que é melhor? É o amor. 1 Coríntios 13. Então o apóstolo diz que assim, tudo que você buscar, se não tiver amor, é tudo como barulho. É símbolo que retine, é bronze que soa, é barulho. Não tem significado. Mas que você deve buscar diligentemente os melhores dons. Seguir com amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizei. Profetizei a palavra de Deus, com conhecimento, sabendo o que você está falando, sem querer distorcer, sem querer isolar versículo, mas sabendo o que você está falando, manuseando bem a palavra do Senhor, para que você não tenha do que se envergonhar. E eu acho muito interessante, porque a igreja hoje tenta substituir essa graça por uma fábrica de dons num seminário, produzindo em série pregadores, produzindo em série intercessores, produzindo em série líderes de jovens, produzindo em série. Só que isso não se produz num seminário, dando título para eles. Isso é um chamado de Deus, dado pelo Espírito Santo. E eu vou tentar abreviar ao máximo aquilo que eu gostaria de falar. Os dons não cessaram. Eu posso afirmar isso para vocês. Outro apelo que eu faço, não profane o sangue da nova aliança. Jesus pagou um preço muito alto para que hoje seja jogado de qualquer forma. Seja do evangelho, meu irmão. Seja verdadeiramente do evangelho. Para nós nos tornarmos pessoas dispostas a pregar o evangelho segundo o nosso chamado, segundo os dons espirituais que o Senhor colocou em nós, nós precisamos nos desprender de toda a vaidade do nosso ser, de todo desejo do nosso ser de querer fazer as coisas da forma que nós achamos corretas e boas e prazerosas muitas vezes. E aqui eu venho compartilhar algo
da minha experiência. E você pode falar, mas que experiência que você tem? Primeiro, que você é mulher. Segundo, que você ainda talvez seja jovem para você dizer qualquer coisa acerca de experiência. Pois é, sendo jovem, sendo mulher, eu tenho experiência com Deus, porque o Senhor me chamou, eu tinha 18 para 19 anos. E dali eu tinha um impulso, um desejo de pregar muito grande. E eu não desperdiçava uma oportunidade sequer que o meu pastor me dava. Seja para abrir o culto, seja quando ele me deu a oportunidade para pregar para as crianças, ou depois, quando eu comecei a pregar na rádio, eu tinha um programa que eu pregava todos os dias, ou nas células que ele depois me deixou pregar, e a minha igreja na época era uma igreja celular, eu não tinha ainda a minha convicção formada. E depois os convites das igrejas que eu ia pregar, e depois quando eu assumi o pastoreado, e aquilo era uma paixão que movia o meu coração. Uma paixão que movia o meu coração não só pelo chamado de Deus na minha vida ou pelo dom que eu recebi de Deus, porque eu sei que eu recebi o dom de Deus para profetizar a palavra dele e para profetizar. Eu sei que eu recebi o chamado, eu tenho o chamado de Deus. E eu tinha uma paixão muito ardente por isso. E eu queria pregar insta tempo, insta fora de tempo, como Paulo falou para Timóteo. E eu queria pregar, custe o que custava, doa quem doer, e isso, custasse o que custasse, eu queria pregar. E essa paixão ardia no meu peito, e eu não via a hora por essa oportunidade. Toda hora. E Deus me deu uma overdose de pregação. Prega, você quer pregar? Então você vai pregar. E tinha dias e tinha tardes da bênção na minha igreja, às vezes eu pregava na rádio, eu pregava na tarde da bênção, e à noite tinha culto e eu ia pregar outra vez. E às vezes eram 3 pregações no dia e eu nunca preguei a mesma mensagem mais de uma vez. Sempre eram mensagens diferentes e eu achava que eu tinha que buscar sempre o renovo daquela mensagem, naquela paixão, naquela sede, naquela ganância. E até que um dia eu cansei. Falando a verdade, abrindo meu coração para vocês. Para minha surpresa, eu percebi que minha paixão pela pregação deu lugar a um cansaço gigantesco de pregar. Um cansaço que quis silenciar minha voz. Um cansaço que quis que eu me calasse. Um cansaço tão grande que quis fazer com que eu abandonasse o púlpito e me entregasse ao silêncio mais profundo da minha alma. Só que isso não foi possível, porque quando Deus dá o dom, quando Deus chama a gente para fazer algo, por mais que você queira correr assim, no sentido contrário, não é possível. E por mais que você queira correr no outro sentido também, de um extremo, de querer fazer, também não é possível. E Deus não permitiu que eu me silenciasse, mas a minha alma dava gritos histéricos. Em outros momentos a minha alma ficava calada e não falava nada, embora eu tinha que pregar. Mas tudo isso foi necessário, irmãos. Necessário e permissivo por Deus. Para que eu percebesse no fundo do meu ser que pregar tinha que deixar de ser uma doença. Tinha que deixar de ser paixão, porque paixão é doença, né? E a gente sabe que dura 2 anos. Durou muito mais a minha vida. Aquela euforia de fazer para Deus. Até eu encontrar o equilíbrio, até eu encontrar aquilo que eu nasci para fazer, que eu fui vocacionada para fazer. E eu encontrar paz dentro de mim e a dispensação do Espírito, que o Espírito dá, que o Espírito entrega, que o Espírito proporciona em cada dia. Para que eu percebesse que pregar tinha que ser uma expressão do meu espírito e não uma expressão da minha alma. Que não era um querer da Thalita, mas era um querer de Deus para Thalita. E que era só a Thalita confiar em Deus
e que eu não precisava me desesperar procurando de Gênesis em Apocalipse qual era a pregação de Deus para aquele dia, mas era confiar que Deus ia falar para mim o que é que Ele queria ministrar para os meus irmãos. Era algo que eu tinha que deixar o meu espírito se entregar para Deus e não a minha alma buscar em Deus. E eu entender que eu sou apenas um instrumento e que um dia eu vou ser substituída por outro instrumento. Ou porque a idade me alcançou e eu já vou estar farta de anos e não vou conseguir mais atender todas as necessidades da igreja. Ou porque a morte chegou para mim. Ou porque eu não tenho mais disposição para tantos afazeres. Assim como você, meu irmão, você é apenas um instrumento na mão de Deus. Mas você é um instrumento na mão de Deus. Não queira silenciar a tua voz, mas não queira ser a única voz. Confia em Deus. Eu acho engraçado quando alguém me diz assim, eu não senti de Deus de estar falando, eu não senti de Deus de pregar. Desde quando a gente tem que sentir vontade ou sentir de abrir a palavra de Deus e pregar? É a palavra de Deus, meu irmão. Você tem que pregar quando você sente e quando você não sente. Você tem que pregar quando você quer e quando você não quer. Porque não é quando você quer, é quando Deus quer. Ou você é vocacionado, ou você não é vocacionado. Entendeu? Essa é a grande diferença. Isso é o que separa os homens dos meninos. E no caso, as mulheres das meninas. E no caso, as mulheres dos homens. E isso foi o que me separou e o que me diferenciou. Porque eu não me calei. Mesmo no meio de toda a angústia e da vontade de me silenciar. Eu não me silenciei. Porque eu sabia que no meio da minha lucidez e às vezes até falta dela, eu sabia que Deus estava lá e que a palavra tinha que ser pregada, e insta a tempo e insta fora de tempo, sentindo ou não sentindo. Muitas vezes você não vai sentir, mas e aí? Você tem ou não tem o dom, o chamado para pregar, para orar, para profetizar, para expulsar demônio? Ou na hora que alguém te chamar para expulsar demônio, você falar, agora eu não tô sentindo. E aí, meu irmão? É muito mais sério do que você pensa. É somente através de uma consciência de que o pregador, quem ora, quem profetiza, quem expele demônio, quem cura, é somente o mensageiro. É somente o instrumento. Todo mais quem faz é Deus. Quando você ganha essa consciência, você vira instrumento, mensageiro, e sabe que todo o resto pertence à palavra. E a palavra é o vento, é como o vento. Sopra e vai por onde ele quer, para onde ele quer, até onde ele quer. E ninguém pode impedir a força do vento de Deus. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. E quando acontece, você fala, nem parece que eu tive participação nisso tudo. E realmente, porque nós somos só a voz que clama no deserto. Porque todo mais quem faz é Deus, pela palavra dele. Nossa alma quer gratificação, quer aplauso. Nossa, o dom dele. Quem que deu o dom? Foi o Espírito. Para ele, para ser usado por ele, para a igreja dele. Então, meu irmão, se coloca na disposição de Deus. Se coloca na posição para que Deus te use, para que o Espírito venha olhar para você e para que ele venha falar, filho, eu vou te usar. Você vai falar, eu não sou nada, Jesus, mas eu quero estar no meio do fogo, no meio da tua glória, e que o Senhor use a mim também, para ser um cooperador junto aos teus, e que no dia que o Senhor voltar, que eu esteja te servindo no nome de Jesus.
Que essa palavra seja útil na sua vida. Que você busque os dons do Senhor, todos eles, e que o Senhor dê a você aquele que for para a sua edificação e da igreja, no nome de Jesus. Que essa palavra caia no seu coração. Deixe sua curtida aqui, seu comentário. Se inscreva no canal e, principalmente, compartilhe essa palavra com alguém. Deus te abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser.